Por que é que os vilões não podem mais ser vilões? The Boys terminou como se fosse uma montagem feliz de um filme da Pixar e eu só consigo pensar em uma coisa. Como é que desperdiçaram o vilão mais perigoso da TV? E como que a gente faz para evitar um final tão vazio de clímax como foi, pelo menos na minha percepção, o final de The Boys? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e essa história tá engasgada aqui, então bora, porque hoje é dia da gente falar do mau uso de antagonistas nos últimos anos. You're my greatest failure. Ué galera, tudo bem com vocês aí? Bom, antes de eu começar o vídeo, só pra deixar claro que aqui vai ter alguns spoilers de The Boys, evidentemente, e também de Dexter, Breaking Bad e Rei Leão, caso você ainda não tenha assistido nenhuma dessas coisas, tá? Bom, pouco depois de eu ter feito o vídeo sobre The Boys aqui pro canal, eu fui ver o final da série e, bem, eu já não esperava muita coisa, mas a verdade é que, ainda assim, eu me decepcionei. Eu saí com uma sensação de dever cumprido, mas não num sentido de orgulho, e sim no sentido burocrático, como um trabalhador que bate ponto na firma todo dia. Mas essa era a sensação que um final de uma história construída por 5 anos deveria causar? Cadê aquela catarse de finalmente derrotar o maior vilão do universo? Por que é que eu não senti isso? Bom, eu acho que a resposta é porque, depois de refletir um pouco, dá pra dizer que o Capitão Pátria não era essa ameaça toda, e ele não fez nada de relevante contra os protagonistas ao longo de 5 temporadas. Isso me levou a pensar um pouco sobre esse assunto e eu fui vendo como que já faz algum tempo que os vilões do cinema e da TV passaram por uma remodelação conforme os tempos foram mudando. Teve um tempo em que os vilões eram feitos com motivações rasas, até estúpidas. Não tinham muitas nuances, estavam lá só pra serem maus mesmos, só pra serem o ponto de conflito evidente que força o protagonista a derrotá-lo. Nem precisava de muito diálogo, somente a trilha sonora, a postura e o olhar do personagem já deixava claro: esse cara aqui é ruim e ele é o nosso antagonista. Essa galera geralmente era movida por algum tipo de dominação, ego, inveja ou simplesmente porque elas foram construídas para serem ruins. Não tinha uma necessidade de justificar um bem maior, não tinha muitas nuances, não tinha nada disso. E aqui existe um caso a se fazer sobre como isso era influenciado pelo momento político, em especial lá atrás na época da Guerra Fria, quando aquela mentalidade nós contra eles era colocada na propaganda norte-americana. Então os filmes eram lotados de vilões com uma única faceta. Eles eram os outros, eram malvados e ponto final. Mas isso ainda talvez seja voltar um pouco demais no tempo, e eu quero pegar um recorte um pouquinho mais recente. Porque assim, a gente tem exemplos de vilões que eram maus somente por serem maus nesses últimos 30 anos. Tem, por exemplo, o Scar do Rei Leão, o Frollo do Corcunda de Notre Dame, o Voldemort, o Javier Bardem de Franja, o Felipe Melo quando jogava. Mas de uns tempos pra cá, esse cenário mudou. Esses personagens passaram a ter cada vez mais camadas complexas, cada vez mais histórias sobre o seu passado, para que a gente pudesse entender aquilo que eles fazem, e isso é provavelmente sinal dos nossos tempos. Cada vez mais a gente ficou consciente de que as coisas não são tão preto no branco, cada vez mais a audiência buscava por vilões com mais complexidade. E, sinceramente, eu acho isso ótimo. Thanos, Killmonger, o Carinha dos Incríveis e tantos outros por aí. Pessoas traumatizadas internamente e que tentam, de alguma maneira, racionalizar a maldade que fazem, embora essa racionalização geralmente seja pautada em argumentações frágeis e não os eximem de ser os vilões que eles são. É uma construção que eu particularmente gosto, acho que eleva o nível da história e faz com que a gente questione conceitos como o quão maleável a nossa moralidade realmente é. Mas o problema é: será que todo vilão precisa disso? E assim, gente, é claro que humanizar os vilões traz alguns benefícios. E o maior deles talvez seja fazer com que a gente não se torne o tipo de pessoa que desumaniza o próximo simplesmente porque a gente não gosta deles. Então sim, isso é importante em determinados aspectos. Mas, dito isso, eu também acho que dá pra gente concordar que o nosso mundo tá cheio de gente que somente um monge budista com espiritualidade extremamente elevada poderia sentir compaixão por eles. E tem horas que a gente só quer ver um antagonista que seja um monstro completo, cuja derrocada final traga aquele sentimento catártico, de alma lavada, de justiça feita. E isso me leva ao Capitão Pátria em The Boys. Eu acho que tá bem claro que ele é uma alusão a um dos seres mais toscos do nosso mundo e que tá aí fazendo o possível para levar a Terra pro buraco.
Então a pergunta é, por que é que o Capitão Pátria também não fez isso? Por que é que ele na série foi um grande omisso? A série nos entregou um quase deus psicopata, mas que age como um leão banguela. Eu perdi a conta de quantas vezes ele encontrou o Huey, o Butcher, a Luz Estrela e todo mundo que de fato estava trabalhando contra ele, e ele simplesmente foi incapaz de fazer algo. Seja por incompetência, seja por facilitação do roteiro, o fato é que ele nunca fez algo que gerou consequências reais para os protagonistas. E tudo bem, de repente dava até pra gente racionalizar isso e pensar que os escritores queriam poupar o time principal para uma batalha épica no final. Só que isso também não aconteceu, já que o que a gente viu foi uma trocação de socos que mais parecia briga no recreio da escola e que, mais uma vez, o grande vilão mais poderoso do mundo não conseguiu nem quebrar a canela de alguém. Ou seja, ele nunca foi um perigo real nessa série. E gente, eu não tô aqui falando que ele deveria necessariamente ter matado algum personagem principal ao longo das 5 temporadas, embora isso fizesse sentido com a construção dele. Mas, por exemplo, por que é que a turma do Huey e do Butcher nunca foram nem mesmo afetados indiretamente? Por exemplo, na série do Dexter, a original, lá na 4ª temporada, o Trinity Killer não mata o Dexter, mas atinge ele de uma maneira tão intensa quando ele mata a Rita, a esposa do personagem principal, que a gente vê uma real consequência provocada pelo vilão naquele mundo, algo que deixa o Dexter completamente perdido, um golpe tão grande que a gente, enquanto audiência, sente junto com o personagem. Em Breaking Bad, o Gus Fring nunca atinge o Walter White diretamente, mas ele passa o nome do Hank para os irmãos Salamanca, que fazem uma tentativa de assassinato no familiar do Walter, algo que provoca um trauma absurdo no Hank e deixa o cara até aleijado por um bom tempo. Até em Rei Leão, o Scar não atinge o Simba diretamente, mas ele literalmente assassina o pai do protagonista, e você aí provavelmente chorou com isso em algum momento da sua vida. Então assim, por que é que nós não podemos ver um personagem principal sendo afetado de maneira real e dolorosa? E de novo, não precisa ser uma morte necessariamente. Olha o exemplo do Jesse em Breaking Bad. Como que ele foi tratado por um cara que nem era realmente o vilão principal, era só um psicopata que cruzou o caminho dele. Esses vilões, sejam eles mais complexos ou menos, de fato fizeram algo para machucar o personagem principal de maneira profunda, o que por sua vez machuca a audiência, ou seja, a gente ao mesmo tempo. Mas o Capitão Pátria não. Um personagem nerfado ao infinito e que, apesar da atuação absurdamente incrível do Anthony Starr, que, ao meu ver, carregou essa série nas costas a partir ali da 3ª temporada, o maior vilão da série simplesmente era alguém que não causava perigo. Aliás, até causava, mas somente para quem era completamente irrelevante ou até mesmo aos seus próprios aliados. E se esse cara não causa nenhum tipo de problema com consequências reais para os protagonistas, ele não é uma ameaça de verdade. E sem ameaça de verdade, o heroísmo perde o seu significado. Esse caso de vilão anêmico não é exclusividade dele. Eu poderia, por exemplo, falar aqui sobre o Rei da Noite em Game of Thrones, um personagem que foi apresentado como poderoso e para quem nos foi prometido uma grande luta no final. Aquele embate épico entre o vilão e a justiça, mas que acabou entregando uma troca de socos qualquer e uma morte sem nenhum tipo de clímax. Ou até do Vecna de Stranger Things, que tem lá todas as oportunidades do mundo para fazer o que quiser com a turma principal e no fundo não faz nada. Ou seja, qual é o peso que esse tipo de personagem realmente carrega numa história? A resposta é, bem, muito pouco. E sem esse peso, a sua derrota ela é esvaziada. Me parece que quanto mais os vilões foram ficando com camadas mais cinzentas, com mais nuances, mais os roteiristas têm medo de deixá-los fazerem as atrocidades que eles deveriam fazer. Eu acho que esse vídeo aqui vem mais de um último desabafo meu com o desperdício que foi The Boys e o talento absurdo do Anthony Starr, mas serve também como uma pequena reflexão sobre como a gente tem encontrado narrativas que não deixam a gente se machucar. Histórias que não deixam a gente sentir dor de verdade, que estão sempre protegendo os protagonistas e, por extensão, nós, o público. Só que, ao retirar essa dor verdadeira, a gente também é roubado da emoção do triunfo real, da catarse de ver a justiça sendo feita, do alívio de ver, finalmente, a figura que tanto causou mal se transformando em poeira. E aí o que sobra é um sentimento de tanto faz. Uma vitória burocrática, como se tivesse sido conquistada numa casa assombrada em um parque de diversões. Um lugar onde o monstro é assustador no visual, mas todo mundo sabe que ele tá preso por um trilho de metal e nunca vai encostar em você. Então aqui fica o meu apelo jogado ao vento. Deixem a gente se machucar.
Deixem os vilões esmagarem os protagonistas, seja física ou emocionalmente. Deixem a gente sentir a angústia que eles sentem para que a gente seja recompensado no final com um sentimento de verdadeiro alívio, triunfo, alegria ou até tristeza e reflexão, caso seja esse o rumo que a história tomou. Mas deixem a gente com uma sensação de algo de verdade, sincero, e não com o sentimento de que já batemos ponto na fábrica e já podemos ir assistir a próxima série. E você aí, o que é que você acha dessa história toda? Você concorda? Você discorda? Deixa aí nos comentários para eu ouvir. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!